Bom dia, Helena Matos, e boa semana. Desde já, começamos mais uma semana de Histórias da História, aqui na Antena 1. Estamos no século XV, ano de 1495, num período já pós-morte do rei Dom João II. Será que vamos falar esta semana de algum segredo que o rei tenha deixado? Sim, quer dizer, era um segredo que o reino conhecia, que a família real conhecia, entendendo-se que o conceito de família real não era bem como aquele que temos hoje. O mais simples é não estarmos em Lisboa. Portanto, o rei morreu há pouco tempo e vamos para Portel, no Alentejo, para uma casa dos lavradores, abastados, mas não muito abastados. E a essa casa vão chegar, porque tiveram de chegar, algumas pessoas, uns visitantes, portanto temos de perceber o que era o Alentejo naquela época, portanto eles não são nem aqueles aventureiros que às vezes atravessavam aquela zona, também não são mendigos, também não são religiosos, portanto não são daqueles viajantes ocasionais que atravessavam aquele imenso campo, não. Estas pessoas têm, ou deveriam ter, digamos que nos seus gestos, no seu trato, a maneira de estar das pessoas que trabalhavam em casas nobres importantes. Estas pessoas vão ali, não para tratar de nenhum negócio, mas vão ali por causa de uma criança. Temos de perceber o que era uma casa de lavradores naquela época, e até muito mais tarde. Era quase que uma pequena sociedade onde havia de tudo, eram praticamente unidades quase autossuficientes. E eles não vão, podia pensar-se que há alguma coisa de mal, que iam prender alguém, que iam fazer alguma coisa, não. O que os interessa é um rapazito que deve ter 15 anos, mais ou menos naquele momento, e é um rapaz que foi recolhido por aqueles lavradores de Portel. Será interessante pensar se aquela criança terá tido consciência de que tudo aquilo tinha a ver com ela. Provavelmente seria uma criança igual a tantas outras como havia nos montes e nas herdades do Alentejo, fazendo os seus trabalhos agrícolas, com a existência um bocado precária daquilo que eram as crianças na época. Naturalmente já saberiam que o rei teria morrido, embora as notícias circulassem lentamente, mas o rei Dom João II já estava doente há algum tempo. E o que é interessante pensarmos hoje é quando é que esta criança terá percebido que tudo aquilo tinha a ver com ele e que era quem era? E que ele não é um camponês do Alentejo. Ele não é um órfão que os lavradores recolheram. Ele não é o filho de um trabalhador rural. Ele não é nada disso. Ou seja, em que medida é que de repente, como se isto fosse um filme, daqueles, ou produção Hollywood e tal, quando é que aquela criança terá percebido que ele é sobrinho, neto de reis, sobrinho e neto de reis, não é apenas a questão de descobrir que é de uma família nobre, ou que os seus pais eram pessoas muito ricas, ou aquilo que também acontecia na época, muitas vezes aquelas crianças que eram abandonadas, filhos ilegítimos de alguém que não os podia criar, que os entregou a uns criados, ou que pediu para serem criados noutro local. Isso eram histórias que existiam, mas a circunstância desta criança, que se chama Afonso, é muitíssimo diferente. De facto, ele é tudo isso. Ele é muito rico, ele é filho dessas crianças que foram entregues para ser criados por outros, mas não é apenas isso. Ele é sobrinho do homem que vai ser rei de Portugal, de Dom Manuel. Ele faz parte do núcleo mais íntimo, ele é sobrinho também da rainha viúva, de Dona Leonor, e portanto ele faz parte da família real. Aquele menino camponês do Alentejo, de repente, descobre-se no centro do poder de Portugal. Vamos então, no episódio de amanhã das Histórias da História, descobrir quem é o Afonso, de onde veio, como foi ali parar e para onde vai.
Helena Matos, no Histórias da História desta semana, estamos a descobrir, ou está ele a tentar descobrir qual a sua verdadeira identidade. Estamos a falar do Afonso, que está em Portel, em Casa de Lavradores. Sim, estamos a falar do final de 1495. O rei Dom João II tinha morrido a 25 de outubro de 1495. Portanto, esta ida destas pessoas à Casa dos tais lavradores de Portel terá tido de acontecer depois. E para nós percebermos como é que é possível uma criança da família real estar a ser criada de forma incógnita em Portel, é preciso que, e isto acontece ainda no final de 1495, é preciso que se recuarmos 11 anos e é 1484 e é preciso que vamos até Setúbal. Andamos sempre no sul, mas aqui agora para Setúbal. O Setúbal era temos de entender também, as pessoas imaginam as famílias reais, às vezes há a imagem das famílias reais de agora, não é? Naquela época, um dos grandes problemas com que se confrontava a sociedade portuguesa, e não só, era com o problema das pestes, e portanto a família real, na sua qualidade de privilegiada, acabava por ser itinerante, estava em diferentes locais. Geralmente, quando havia peste na cidade de Lisboa, eles mudavam-se para outros locais. Por outro lado, os reis também tinham o seu desporto, que era a caça, não é? E, portanto, não era de estranhar que o rei Dom João II andava no verão, isto é em agosto de 1484, o rei Dom João II, o tal cuja morte acontece ali no final de 1495, mas nessa época, em 1484, o rei Dom João II é um homem novo, que praticava a caça, terá andado a caçar patos na zona de Alcácer. Mas nesta noite, que é a noite de 28 para 29 de agosto de 1484, em Setúbal, nas casas de Nuno da Cunha, onde o rei se tinha instalado, a caça é outra. O rei ataca de frente, se quisermos, aquilo que ele acha que é uma conjura para o matar. Não era a primeira vez que Dom João II enfrentava uma conjura dessas, ou que achava que ela acontecia, e aquilo que o rei terá acabado de apunhalar, ele ou um dos seus fiéis, é precisamente o seu cunhado, Dom Diogo, irmão da rainha Dona Leonor, irmão da mulher de Dom João II. Isso acabava por ser um crime legítimo ou não? Culpas podiam ser atribuídas ao rei? É assim, não era a primeira vez que o rei mandava executava um nobre acusando de uma conjura, mas digamos que aqui era legitimado pela figura, de outras vezes ainda se simulou um julgamento, mas aqui o rei chamou o seu cunhado a Setúbal, ter-lhe-á falado, segundo os cronistas, em voz alta e irada quando ele chegou, e imediatamente Dom Diogo é apunhalado, segundo uns pelo próprio rei, segundo outros pelos próximos do rei. Nos dias seguintes, Dom João II vai continuar a perseguir as pessoas que acha que estão envolvidas na conjura. Aliás, o mais destacado, e era uma história que às vezes se contava na história de Portugal, é o bispo de Évora, que vai acabar a morrer na cisterna do castelo de Palmela, não afogado, mas provavelmente envenenado. Mas o atacar esta conjura por parte de Dom João II, na qual a figura de proa seria o seu cunhado, Dom Diogo, que ao que parece teria urdido uma conjura para matar Dom João II e o príncipe herdeiro, que também se chamava Afonso. As famílias reais nunca variam muito nos nomes, não é? E então Dom João II tem de tomar mais medidas. E entre essas medidas que vai tomar, ele vai tomar medidas sobre a família do Duque, porque o Duque Dom Diogo tinha família. Tinha um filho ilegítimo, que se chamava Afonso. À época tinha 4 anos. Vamos saber então em que fase fica o Afonso no meio de toda esta história e no meio de todos estes Afonsos também, no fundo. Exatamente. Há 11 anos que separam duas datas concretas nos Histórias da História desta semana, 1484 e 1495. Pelo meio disto tudo, temos um nome aqui perdido, chamado Afonso. Já sabemos alguma coisa dele, mas Sim. ainda não tudo. Então é assim, em 1495 morre Dom João II. Em 1484, Dom João II enfrenta uma das várias conjuras
com o qual alguns nobres o teriam pretendido afastar do poder. Esta conjura de 1484 seria chefiada pelo seu cunhado Dom Diogo, irmão da rainha Dona Leonor. Dom João II terá ele mesmo apunhalado o seu cunhado em Setúbal, ou terá sido, ele foi apunhalado de facto na Câmara do Rei, portanto por alguns dos próximos, por um camareiro do rei ou pelo próprio rei. Agora há uma questão: quem era Dom Diogo? Dom Diogo é um dos nobres mais importantes de Portugal, quer do ponto de vista do património, que era muito grande, quer do ponto de vista da importância. Dom Diogo, além de ser cunhado de Dom João II, porque era irmão da rainha, era também seu primo. Portanto, tudo isto se passa naquele núcleo central da família real. E Dom Diogo e este filho que ele tem, este filho legítimo, porque ele não tinha constituído família legítima, este próprio filho é o resultado da relação de Dom Diogo com a história de Portugal. Como já aqui falámos nas histórias da história, houve um tratado em Portugal alguns anos antes, em 1479, que é o Tratado das Alcáçovas, que trata da paz entre Portugal e a Espanha, e que implicou que as crianças da família real, algumas delas, foram colocadas numa coisa que é as terçarias. Eles são os reféns da paz. E, portanto, a filha dos reis católicos, o filho de Dom João II, foram para as terçarias de Moura e ficaram ao cuidado de uma mulher da família real, Dona Beatriz. E Dona Beatriz é a mãe de Dom Diogo. É mãe de Dom Diogo e de um nobre chamado Dom Manuel, que há de vir a ser nosso rei. E, quando ela fica a tomar conta das crianças da família real portuguesa e os filhos dos reis católicos nas terçarias de Moura, como uma espécie de reféns da paz, ela teve de mandar o seu filho mais velho para a corte de Castela. Esse filho mais velho é Dom Diogo. Dom Diogo foi para Castela, como ele era muito mais velho, acaba por ter uma maior liberdade na corte de Castela, uma liberdade que lhe permitiu, já está a dizer tudo, nomeadamente, pois, estabelecer um relacionamento amoroso com uma aristocrata espanhola, Dona Leonor de Sotomayor, e eles têm um filho. O filho que vão ter é esta criança chamada Afonso. E o Afonso chega a saber da sua paternidade? Bem, ele teria, nesta altura, quando tudo isto acontece, quando acabam as terçarias, não é? E finalmente o filho de Dom João II pode vir para a corte, a filha dos reis católicos pode voltar para o pé dos pais, e o filho de Dona Beatriz, que é Dom Diogo, pode regressar à corte portuguesa. Estamos a falar de uma criança que era muito pequena à época. Só que Dom Diogo terá chegado a Portugal em 1483, vindo de Castela, e em 1484 ele está a liderar uma conjura, ou acha o rei Dom João II, que ele está a liderar uma conjura para o afastar. E aí, Dom Diogo, na prática, talvez o melhor tempo da sua vida tenha sido o tempo em que foi refém da paz portuguesa na corte de Castela. A verdade é que, alguns meses depois, ele é assassinado pelo rei de Portugal, Dom João II, em Setúbal, e o rei Dom João II tem de tomar uma decisão sobre aquela criança, o filho ilegítimo que Dom Diogo tivera com uma aristocrata espanhola. E essa decisão, que noutras cortes passou, em que houve circunstâncias similares, pela eliminação das crianças, aqui Dom João II toma uma decisão: a criança vai continuar viva, mas a criança não vai saber quem é. É no sentido de identificarmos melhor o que se vai passar mais à frente com o Afonso, filho de Dom Diogo e de Dona Leonor Sotomayor, que avançaremos amanhã para mais um episódio das Histórias da História. Que destino dar ao Afonso, este jovem de 15 anos, que está lá em Portela, em casa de lavradores no Alentejo, e que já não tem o pai, chamado Dom Diogo, cunhado, assassinado ou mandado assassinar por Dom João II? Bem, nós estamos em 1484, 29 de agosto de 1484, o Duque Dom Diogo foi assassinado e Dom João II terá chamado
um dos seus fiéis, Antão de Faria, e diz-lhe que leve o filho do duque, que então tinha 4 anos, e o entregue a quem o crie, sem que a criança saiba quem é. E, portanto, esse desígnio vai ser cumprido. Antão de Faria terá entregue a criança aos tais lavradores alentejanos, aos tais lavradores de Portela e, portanto, Afonso é levado para Portela e vai ficar em Portela até 1495. Vão passar 11 anos nos quais ele vai viver sem saber quem era, isto para usar a expressão de Dom João II, só que nesses 11 anos o reino de Portugal mudou completamente. Nós temos de perceber que em 1485, portanto um ano depois destes acontecimentos, nós estamos já com as viagens de Diogo Cão. Depois temos em 1487 Gonçalo Yanes e Pedro de Évora que sobem já pelo interior africano, portanto pelos rios. Temos depois em 1487 ainda o Afonso de Paiva e o Pedro de Covilhã que vão à procura do reino do Preste João na Etiópia. Temos depois o Bartolomeu Dias a dobrar o Cabo das Tormentas. Não é? Há um manual de história a ser construído. Sim, é um manual de história e temos de perceber que tudo isto vai levar a uma data muitíssimo importante. Em 1489 são feitas várias expedições oficialmente para mapear os ventos no Atlântico Sul, segundo outros, para confirmar a existência do Brasil, porque em 1494 é redigido o tal Tratado das Tordesilhas que divide o mundo, deixando de qualquer forma ali uma pequena barriga para já prever o território brasileiro. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é que o reino mudou, é construída uma página da história não apenas de Portugal, mas também do mundo, mas neste reino que cresce desta forma, que vive provavelmente um daqueles momentos mais importantes da sua história, este reino vive simultaneamente horas de grande tristeza. Porquê? O rei Dom João II tinha um filho, apenas um único filho legítimo. Esse filho vai morrer num acidente de caça. E, portanto, abre-se uma crise dinástica. Quem é que vai ser o herdeiro do trono de Portugal? Por outro lado, o rei Dom João II começa a adoecer. E, portanto, a adoecer porque estava doente, segundo outras teses, a adoecer porque vai sofrer um processo de envenenamento, mas a verdade é que o rei Dom João II, para melhorar, para procurar uma cura para os seus males, vai para as Caldas de Monchique, no Algarve. Quem é que vai ser o herdeiro do trono de Portugal? Dom João II tem de fazer o seu testamento, toma ainda algumas providências para o futuro, deixa ficar Vasco da Gama nomeado para esfiar a armada que há de ir até à Índia, mas isso ele já não vai ver, e depois ele vai ter de escolher o seu herdeiro. E passou-lhe pela cabeça aqui o Afonso? Não, mas o pai do Afonso tinha um irmão, que se chamava Manuel, e a grande luta vai ser entre Dom João II, que quer fazer rei o seu filho bastardo Dom Jorge, e a rainha, que quer que o herdeiro seja o irmão que sobreviveu. Porque o irmão Dom Diogo foi morto pelo seu próprio marido, ao seu mando, em 1484. E agora, em 1495, sobreviveu um irmão, que é Manuel. Dom Manuel. E, no fim, Dom João II vai nomear como herdeiro Dom Manuel. Ou seja, a criança de Portel vai ser sobrinha, e é sobrinha, do novo rei de Portugal. Será que Dom Manuel se lembra do seu sobrinho que foi levado para algures? Ou há alguém que no rei de Portugal ainda não esqueceu aquela criança? É a dúvida que fica no ar. E claro, para o Afonso era muito cedo ainda. Voltamos amanhã para o fecho destas histórias da história. O Histórias da História desta semana vai fechar hoje e tem passado por isto. Dom João II mandou assassinar Dom Diogo, pai de Afonso. Agora, Afonso já não tem pai e tem um tio,
que é Dom Manuel. Estou suficientemente baralhado, Helena. Sim, porque são os laços de parentesco entre a família real deve a que todos eles sejam cunhados, primos uns dos outros. Aquilo que nós temos aqui é, de facto, Dom João II assassinou, ou terá mandado assassinar o seu cunhado, Dom Diogo, Duque de Viseu, irmão da rainha, não é? Por além do mais, eles eram todos primos. E, portanto, não só Dom Diogo, Duque de Viseu, foi assassinado sob a acusação de que esfiaria uma conjura, como o seu filho ilegítimo, Afonso, foi mandado criar, sem saber quem era, no Alentejo, por Dom João II. Quando Dom João II morre, e temos de perceber, a morte de Dom João II é um dos acontecimentos mais dramáticos de Portugal. Dom João II morreu só. A rainha ficou sempre em Alcácer. Dom João II chega a pedir-lhe para ela ir até o Algarve, porque ele depois passa de Monchique para o Alvor. E a rainha não vai ao Algarve. Mas ele também pediu que Dom Manuel, que ele tinha designado seu sucessor, fosse até ao Algarve para se despedir. A verdade é que Dom Manuel ainda começa a fazer a viagem, mas depois para em Colos e depois volta para trás para Alcácer. E digamos que o reino, esta é uma dúvida que se vai manter até hoje, aliás, até hoje se mantém a questão: Dom João II foi ou não foi envenenado? Porque é que a rainha Dona Leonor não vai ao Algarve, nem Dom Manuel, que já estava designado como rei? Teriam medo que Dom João II ainda conseguisse, num último momento, denunciar uma eventual conjura, fazer com que o seu filho Dom Jorge, no último instante, fosse nomeado rei? Bem, fosse como fosse, nada, a especulação mantém-se até hoje, não há respostas. Dom João II morre. Dom Manuel vai ser o seu herdeiro. Portanto, Dom Manuel, que era seu cunhado, irmão da rainha, e também irmão de Dom Diogo, o duque assassinado, e pai do Afonso. E aqui vamos ver, há alguém que mandou buscar a criança à porta. Esse alguém chama-se Dona Beatriz. Dona Beatriz é mãe da rainha Dona Leonor e é mãe de Dom Diogo. E, portanto, ela vai, e também mãe de Dom Manuel, e, portanto, do novo rei, e ela vai mandar buscar o seu neto, e isso é muito interessante, a expressão que os cronistas da época dão, que ela terá mandado buscar o seu neto e que o criou em sua casa, como convinha a seu neto. Esta criança, que a esta época já tinha uns 15 anos, vai tornar-se, o seu tio Dom Manuel, que é rei, ele vai passar de ser uma criança do Alentejo para se tornar condestável do reino, que digamos que era a posição mais importante do ponto de vista militar. Ele vai casar mais ou menos 5 anos depois destes acontecimentos. O Afonso. Sabemos que casou a 2 de junho de 1500 com Dona Joana de Noronha, filha de Pedro de Menezes, primeiro Marquês de Vila Real. E, nesse tempo, ele, entretanto, vai ser condestável do reino. O que eu não posso saber, nem posso responder, se ele alguma vez terá experimentado saudades, certamente lembranças. Isso teve do tempo em que era apenas uma criança correndo no monte do Alentejo, imaginando-se igual a todas as outras crianças que existiriam naquela herdade ou naquele monte. Mas é no Alentejo que Afonso vai morrer. Ele vai morrer jovem, vai morrer em Beja em 1504. Seguramente o Afonso, na sua pré-adolescência, nunca terá sonhado que o seu destino acabaria por estar tão próximo da monarquia.